Existe um fórum focado em discussões do Dungeons and Dragons original, dos seus suplementos, das suas regras. A ideia é ter ali um espaço de discussão das raízes do nosso hobby, das regras, da jogabilidade, do estilo, do ODD, ou do D&D 0E, do D&Dzinho de 1974. Tem lá uma parte que foi publicada em 2005, 2007 na verdade, né? Sobre as regras do Gygax de 2005, as regras do Gary Gygax do D&D original em 2005. Qual que é o resumo disso? O Gary Gygax foi convidado lá em 2005, pouco mais de 30 anos depois, 31 anos depois do lançamento do D&D original. Ele foi convidado a montar uma mesa de D&Dzinho original. O Gygax já estava ali velhinho, né? E ele foi montar a mesa do D&Dzinho original. O que ele faria para estruturar essa mesa? E ele trouxe algumas regras da casa, adaptadas, né, criadas por ele, para poder fazer essa gestão, essa mestragem usando as raízes originais. E é sobre essas regras da casa que a gente vai trocar uma ideia hoje do D&Dzinho original. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar uma ideia, um papo leve na nossa resenha, no nosso episódio de hoje. Eu trouxe aqui para nossa mesa o conteúdo para a gente trocar um XP sobre as regras da casa de Gary Gygax para o ODD, para o D&Dzinho original lá de 1974. Ele foi mestrar uma mesa em 2005 e isso ficou chamado como as regras do Gygax 2005. E ele faria, né, o que ele fez na prática quando ele foi mestrar, usando as ferramentas do D&D original. E eu vou fazer aqui agora, apresentar essas regras para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo o blog, né, para você ler lá diretamente, se você quiser. Eu vou fazer alguns comentários meus sobre isso. Então a ideia é, a gente vai pegar, se você for mestrar o D&Dzinho original, o que você faria, o que o Gary Gygax fez, e o que a gente pensa sobre isso, né, resenhando. Então são as regras da casa de Gary Gygax para o D&D original. E o que ele recomenda, né? O que ele fez? A ideia é a seguinte. Ele foi mestrar usando só a trinca básica. A gente vai usar só as regras básicas, não vamos usar suplemento, não vamos usar nenhum adendo nem nada. Nós vamos pegar esse chassi e a partir dele eu vou incrementar algumas regras da casa para a gente jogar o D&D original de 1974. Pra gente, na verdade, não jogar o D&D, né? Porque o que eu defendo aqui é que você não joga um sistema de regras, pelo menos não é assim que eu vejo o RPG. A gente tá jogando uma proposta. A gente vai jogar Blackmoor, a gente vai jogar o Castelo de Greyhawk, a gente vai jogar Barrel Maze, a gente vai jogar Terra de Gigantes, a gente vai jogar Zahara. E a gente usa um sistema de regras alinhado para essa proposta. O que o Gygax fez quando ele foi montar essa mesa? Então a estrutura geral, né, as regras da casa para o D&D original do Gary Gygax, o que ele montou, qual foi o plano de jogo, né, que está registrado lá nesse material quando ele montou essa mesa lá em 2005. A primeira sugestão, o primeiro parâmetro que ele usou, nós vamos usar apenas os 3 livretos, nenhum suplemento. Eu penso muito parecido, né, eu fiz exatamente isso quando começou a pandemia, eu comecei a mexer no D&Dzinho original. Foi pegar os livros, olhar aquele chassi de regras do D&Dzinho original e comecei a jogar com aquelas ferramentas. Por que eu oriento isso? Eu acho isso muito legal. Se você vai começar a usar um sistema novo, se você está vindo, principalmente se você não tem nenhuma familiaridade com a OSR, né? Se você está vindo aí de D&D 5ª edição, Pathfinder, qualquer coisa alinhada a um estilo de jogo, uma jogabilidade muito diferente do que é o estilo de jogo com essas regras muito, muito simples do D&Dzinho original. A jogabilidade vai mudar muito, a estrutura de regras vai mudar muito. Então, antes de você sair mexendo, antes de você sair criando regras, pega os livretos originais sem nenhum suplemento, sem nenhum interferente, olha aquela estrutura, experimenta aquela estrutura in natura, vamos dizer assim. Quando você começar a construir a sua familiaridade, aí você vai trazendo implementos, né? Então use os sistemas originais. Eu fiz exatamente isso lá no começo da pandemia, quando eu comecei a mexer com o D&Dzinho original. Pega os 3 livretos, o chassi de regras ali e vai experimentando para você ir ganhando familiaridade.
Como o Gygax já tinha essa familiaridade, ele já, a partir disso, foi imprimindo ali algumas regras dele que não estão nos livretos originais. Mas ao invés dele ir trazendo inflações, né, como o AD&D, que já é inflado de regras, ele foi colocando alguns pontos da experiência dele que ele gostaria de ter naquele chassi, naquela estrutura. Então, quais foram os parâmetros dele? Primeiro, lance 4 dados para atributos, remova o menor valor e organize em qualquer ordem. Esse é o padrão dele para criar personagens no D&Dzinho original lá na mesa 2005. Foi o modelo daquela mesa, né? Vale algumas ressalvas em cima disso. Você vai ter, eu já falei isso aqui, que quando você faz isso, joga 4 atributos, joga 4 D6, remove o menor valor e organiza em qualquer ordem, você vai estar puxando a curva ensino sua para a direita, né? Ela vai sair para valores levemente acima da média e ainda em qualquer ordem. Por que o Gygax fez isso? Para ter personagens um pouco mais poderosos do que a média em termos de atributo, mas vale a ressalva que os atributos no D&Dzinho, eles são muito mais sutis, eu vou mostrar aqui. Então isso não é tão grave para trazer a proposta de personagens ordinários quando você está usando o modelo do D&Dzinho original, tá? Mas é o modelo dele e vale você entender isso, que você vai sair da média, vai tender a puxar essa média mais para o lado alto, né? Para a média mais alta de atributos. A outra regra que ele coloca é: ele só vai usar um D6 de ponto de vida. Isso aí nem é muito uma regra da casa, porque todos os personagens no D&Dzinho original, na trinca básica, tudo dá um D6 de dano e tem um D6 de vida, né? Então, as criaturas têm dado de vida, o dado de vida é D6. Personagens têm dado de vida, o dado de vida é D6, né? Só que quais são as regras da casa que ele imprime ali? O jogar um D6 para ponto de vida por nível para qualquer classe, qualquer personagem, é o modelo. Mas ele deixa rerolar quando tira um. E não é rerolar infinito. Tirou um, rerola de novo. Tirou um, aí é um. Mas, ou seja, você tem essa vantagem, vamos dizer assim. Então, os demais personagens, né, os combatentes vão lançar um D6 mais um. Então, por todo nível, o combatente tem mais um ponto de vida. Nível 1, nível 2, nível 3. Então, ou seja, o fato de você ser o homem de armas, né, o combatente que eu traduzi aqui, que é o fighter, é a classe que vai focar em combate, você tem mais ponto de vida, porque ponto de vida vem do inglês do hit points, que é a capacidade de combate. Então você vai ter melhor capacidade de combate. Os demais personagens vão lançar um D6 mais um só se tiver Constituição 14 ou mais. Então já olha a diferença, já não começa no 13 igual o D&D clássico e muito menos no 12 como é a quinta edição, né? O mais um só. E não faz diferença ter 17 ou 18. Você vai ter um D6 mais um se tiver Constituição 14 ou mais. Se você for combatente, é um D6 mais um. Se o combatente tiver Constituição 14 ou mais, ele joga mais 2. Entendeu? Essa regrinha que ele colocou lá. A outra regrinha, para aquela mesa, além dos 4D6 para atributos removendo o menor, ele também orientou que todo mundo ia começar nível 3. Vale mais uma vez uma observação aqui que eu já falei isso algumas vezes, isso tá no texto do D20 de RPG. No D&D clássico, no D&Dzinho, D&D BX, o AD&D, o nível 1 e 2 principalmente, o personagem é aprendiz, ele é quase um funil, né? Ele é quase um escudeiro na transição, você tem muito pouco recurso, porque você é um aprendiz de aventureiro. A partir do nível 3, entre o nível 3 e 4, é que você é um aventureiro consagrado. Então, se você fizer uma comparação com a capacidade de poder que o sistema te suporta do D&Dzinho original ou adjacentes próximos, em comparação com a quinta edição, com Pathfinder, com sistemas mais próximos e alinhados da linha Hasbro, você vai ver que o nível 3 ou 4 é o compatível ao nível 1, né? Em relação à curva de poder que você tem para aquela proposta de jogo. Então, naquele modelo, naquela mesa de 2005, ele deixou. O padrão era começar nível 3, porque ele já queria trazer personagens veteranos. Eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, de como eu estruturei um modelo, ainda está em playtest, para você jogar com veteranos, que vai vir esse capítulo no D20 de RPG no livro final. Qual que é a ideia, né? Qual que é a nossa experiência? Ao invés de deixar nível 3, eu pensei na ideia do XP, tem todo um vídeo sobre isso, eu construí inclusive um personagem veterano, se você quiser essa proposta. Então, o personagem do D&D antigo é muito
é simples, né? Ele é muito vulnerável. Se você quer jogar como veterano naquele modelo, você sobe o nível, sobe a curva de poder. É o que ele fez naquela mesa. O que mais ele fez? Uma regrinha da casa que ele tem, que a gente usa exatamente a nossa regra, né, no D20 de RPG, é que personagens ficam inconscientes com PV0. Você cai inconsciente, você tá ali é, incapacitado, com ponto de vida 0, mas aí só isso no nosso, né? Como é que é a nossa regra? Se você caiu com menos de 0, sofreu um dano, que a sua capacidade de combate ficou negativa, você tá numa ameaça de morte, você vai olhar a ficção, se couber, faz uma salvaguarda contra a morte. O Gygax coloca assim: você vai usar um nível mais 1 de ponto de vida negativo para avaliar a morte, ou seja, o padrão é 0. Mas se você for de nível 3 até menos 4, nível mais 1, você fica inconsciente como se estivesse com 0, né? É o modelo dele, a regrinha da casa dele pro D&Dzinho 0. Que é legal também. Eu preferi não deixar mecânico, eu preferi deixar... A gente preferiu estruturar a ideia de salve ou morra, né, usando a salvaguarda contra a morte, para situações de dúvida. Se for muito óbvio que morreu, morreu. Se não for óbvio, salve-se ou morra. Beleza, o que mais ele coloca lá? Que poção ou magia de cura restaura imediatamente. Por quê? Isso a maioria das mesas, até onde eu sei, já fazem isso, né? Mas no D&Dzinho 0 fica meio na dúvida. Demora quanto tempo depois de um turno? Então esse espaço de dúvida que é pouco explorado no geral, ele já coloca ali, não, restaura imediato, né? É uma restauração de ponto de vida que é também a mesma intenção que a gente fez. A magia, inclusive, chama restaurar, né? Não é cura, exatamente para não ter aquela dúvida de se você tiver cortar um dedo, ela vai curar ou não. Você abrir uma ferida na barriga, ela vai regenerar essa ferida. Então isso tudo a gente trouxe para a ideia de restaurar capacidade de combate. A magia chama restauração, isso é a nossa regra. A do Gygax, ele só colocou que a poção ou a magia restaura um ponto de vida imediatamente. Beleza, qual é a outra regrinha que ele colocou lá, ó? Ele colocou assim: identificação imediata de itens mágicos na cidade, pagando por isso, exemplo para um mago experiente. Por que ele colocou essa regra? Ele comenta, se você quiser ler o blog, né, eu vou deixar, já tinha falado que eu vou deixar aqui na descrição, mas ele comenta que o foco da proposta do jogo dele é no dungeon crawling, é nas masmorras, né, nas mega masmorras, que ele gosta de explorar esse dungeon crawling. Então ele percebia que para a galera que jogava com ele, essas interações na cidade não eram muito desejadas. Então, esse momento de você ir lá, contratar um auxiliar, contratar um mercenário, avaliar item mágico, ele via que esse tempo, eu não vou falar que é tempo perdido, mas esse tempo investido nas relações na cidade, você ia avaliando conexões, essa política urbana, não era o objetivo da mesa dele e não era o rolê que a galera que ia jogar com ele curtia muito. Então eles perceberam, e aí isso vale para você olhar, você tá mestrando, olhar para sua galera, olhar para você mesmo ou você mesma, né? E refletir se esse tipo de tempo investido na cidade, ele é desejado ou não. Eu vou falar no meu caso, eu gosto, porque eu gosto de criar relações entre os NPCs, né? Às vezes antagonismos, às vezes alianças, às vezes conflitos. E essas relações, elas também podem ajudar a construir aventura, né? Os interesses que tem ali entre forças, entre de repente um líder religioso, um caçador, um chefe de guilda, essas relações vão ajudar a construir jogo. Eu gosto disso. Mas o Gygax falou, cara, a galera que jogava comigo, que ia jogar comigo e eu, a gente estava focado na exploração da masmorra, era dungeon crawling. Então eu não queria investir muito tempo de mesa, ou no caso dele, entre aspas, aí, perder tempo de jogo na cidade. Então eu deixava assim, pagou, tá tudo certo. E não só para item mágico. Ele fazia assim, para comprar equipamento, para contratar auxiliar. Na hora que voltou, a gente vai descansar aqui 3 dias, né? Vamos passar na cidade para fazer aquele espaço entre aventuras de 3 dias. Pra gente regenerar nossas energias, vender equipamento e tudo, beleza. Passa 3 dias, compra aí os seus equipamentos, paga o valor para você identificar os itens mágicos que você identificou e bola pra frente, vamos voltar pra masmorra. Então ele cortava muito desse momento de relações na cidade, porque ele queria concentrar o foco no dungeon crawling, na exploração, no mapeamento, no labirinto, nos desafios que tinham na aventura, na dungeon ali, né? Então esse é um rolê.
Não necessariamente você precisa adotar isso. A minha orientação é: analisa a sua galera, analisa a sua mesa e vê o que vocês estão concentrados. De repente o seu jogo vai ser só jogo urbano, vai ser um jogo político nas interações da cidade. Isso você vai ver, né? Mas no caso dele, pegando o D&Dzinho 0E, que é um jogo de patifaria, personagens são praticamente considerados, né? São bandidos, são marginais, estão párias na sociedade, que vão tentar mudar o seu quadro, conquistando tesouros e ganhando fama. Então, nessa proposta, ele falou: não vamos perder tempo na cidade. Então, você pagou, você tem ali a identificação de item mágico, achou uma varinha diferente, pagou. E aí depende, né? Ele tem uma nota ali também. Alguns itens os próprios personagens podem identificar. Às vezes você mesmo conseguiu sacar como é que funciona o anel. Você colocou o anel no dedo, começou a usar e sacou. Mas se você tá com receio de ser um item amaldiçoado, quer saber o que o item faz, chegou na cidade, pagou o valor, volta pra dungeon, né? É uma regra interessante. Se você não quiser ter esse tempo lá, vale a reflexão. É óbvio que, na minha análise, eu não olho isso aqui e falo: tá escrito em pedra, vou jogar exatamente como Gygax, né? Porque eu gosto de pensar que cada mesa tem a sua fórmula mágica. E vocês vão se sintonizar, vão entrar nessa ressonância de acordo com o jogo, para ver, sentindo com o jogo se é perda de tempo, se não é perda de tempo. E aí vocês vão sentindo isso e dando tom e colorindo o seu jeito de jogar. E isso casa muito bem com o jogo de proposta ferramental, né? Mas aqui, essas são as estruturas básicas, mas aqui ficou um pouco aberto em relação aos atributos, né? Vale a ressalva que ele ia usar as regras exatamente como D&D 0, é o chassi D&D 0, e essas são as regras da casa que ele trouxe para amarrar a proposta D&D 0 à mesa dele, para alinhar as regras da casa. Beleza, e atributos? O que você pensa de atributos? Aí o Gygax estruturou ali. Bom, vamos lá. Os atributos, como eu olho para atributos do D&Dzinho 0E, não é AD&D, não é BX, não é nada, D&Dzinho 0E, como que ele organizaria como regras da casa dele. Então ele mudaria o padrão D&Dzinho 0E. Como que ele fez, ó? Então as regras da casa em relação aos atributos, o que o Gygax fez? Ó, a força só vale para combatente. Combatente ganha mais 1 de acerto e dano se tiver força igual a 14. Os outros não tem. Aí você vai falar: Uai! Então quer dizer que se eu tiver força 3 ou força 10 dá no mesmo? Vamos lá. No D&Dzinho 0, os atributos eles têm o lance de atributo primário para cada classe que vai dar bônus ou penalidade de XP. Então se você tem força baixa, você vai ter menos, a porcentagem menor em pontos de experiência, né, em experiência. Força mais alta tem mais vantagem. Se você for combatente, tiver força 14 ou mais, lembrando que você já vai estar rolando dado com 4d6 e tirando o menor. Essa curva já vai ser mais tendenciosa para o lado. E você vai escolher a ordem. Se você quer fazer combatente, você vai pôr o valor mais alto ali para ganhar XP e para acertar e ganhar acerto e dano para diferenciar o combatente. É um ponto. É o ponto dele, né? Os outros, você vai diferenciar a força na ficção, né? No rolê que estiver rolando ali. Então, se tiver, sei lá, 2 caras batendo uma queda de braço, talvez você vai arbitrar que quem tiver força maior ganha, né? Em alguns momentos, você pode usar o parâmetro força para avaliar a periculosidade. Você consegue carregar ou não? Você quer carregar uma outra pessoa? Ah, tudo bem, se você tiver força menor do que 8, você não consegue carregar essa pessoa. Se tiver força acima de 8, você consegue carregar. Vai estar com efeitos de sobrecarga, não pode correr e tal. Você consegue colocando no atributo parâmetros de arbitragem, mas a estrutura geral, ela faz exatamente isso. Então ela não dá bônus de acerto dano para ninguém, salvo combatente, quando ela é igual ou maior a 14, mais 1. Olha as diferenças dos modificadores, hein? Tem sistema que rola 4d6 e tiro menor, mas aí você tem forças com mais 2, mais 3, você vai estar imprimindo personagens ainda mais poderosos em relação ao original, né? A inteligência. A inteligência, que é modificador de XP para arcanista, também dá arcanista aqui, a minha localização, nesse caso, né, para o Magic User, que é também usado como classe no D20 de RPG. E no caso do Gygax, além do modificador de bônus de XP para Magic User, né, para arcanista, ele também começa com feitiço adicional. Tem inteligência 14 ou mais? Começa com a magia a mais.
E aí você pode imprimir o lance do iletrado, como no D20 de RPG, idiomas adicionais, isso tudo é DDzinho original, né? A chance de aprender feitiço novo, isso já tá lá no DDzinho original. Nesse caso aqui, é a regra da casa que ele imprimiu no atributo inteligência a partir do original. Sabedoria. Se você for clérigo, olha que curioso, ele fala, ó, clérigo não começa com magia no nível 1, mas ele via que isso era um problema na visão dele, ele queria que clérigos começassem com feitiço no nível 1. Então, se você for clérigo e tiver sabedoria igual ou maior a 14, além do modificador de XP, além do bônus na salvaguarda contra feitiço, você também começava com feitiço. Então, se você fosse clérigo com sabedoria 16, nível 1, você começava com uma magia. Nível 1. Era a regra da casa dele. Eu já resolvi isso de outra forma, a gente não tem clérigo. Eu ainda tô devendo, quero fazer um vídeo. Por que não tem clérigo no D20 de RPG? Vou planejar um vídeo sobre isso. E a destreza? Ó, assim como eu penso, o Gygax não gosta da destreza afetando a classe de armadura. Ele falava na resenha, né, lá naquela entrevista, de que a destreza afetando na classe de armadura, ela afastava da proposta original, que classe de armadura tem a ver com os jogos de batalha naval, né? Que era exatamente a sua categoria de armadura de defesa. A esquiva, ela é uma esquiva normal para seres humanos, que é a classe de armadura 9, né? Então, se você errar uma CA9, já está impresso ali na esquiva natural de uma capacidade humana. E o que melhora a classe de armadura é a armadura, né? É a armadura para personagens humanos. Então, ele não colocava isso. Mas quem tivesse destreza igual ou superior a 14, tinha mais um de bônus em movimento silencioso. O movimento silencioso, ele usava o DDzinho 0, né? Você usa a chance de fazer barulho, de ouvir barulhos, em chance em 6. Então ele falava, olha, se você tem destreza muito alta, eu vou te dar uma chance a mais em 6 de você ser silencioso. Então ele fazia isso. Lembrando que no D&Dzinho original não tem ladrão, né? A classe. Então todo mundo é ladrão, todo mundo é igual para esse ponto, aí o movimento silencioso é impactado se você tiver destreza maior. Além de projétil, né? A gente já trouxe aquela separação da força para destreza no D20 de RPG, que já foi abordado aqui. Eu acho que ficou muito legal. Eu tô gostando muito, né? E até onde eu recebi feedback também tá funcionando bem. O Gygax deixava as coisas só para projétil, né? O bônus de acerto na destreza é só para projétil. E a Constituição, ó, toda classe ganhava mais um de ponto de vida na Constituição se tivesse dado de vida, se tivesse Constituição igual ou maior a 14. O guerreiro, especificamente, vira mais 2, porque ele tem mais um da classe, mais um da Constituição. Então, se você é um combatente, tem Constituição 14, você vai ter um D6 mais 2 de vida por nível, porque ele imprimia no combatente a diferença. Pensa só, você tem combatente, o Fighting Man, né? Combatente, o clérigo e o mago. São essas 3 classes humanas. O mago faz feitiço, o clérigo faz feitiço de clérigo e luta também. E por que o clérigo, nesse caso, é pior combatente que o combatente? Porque ele tem menos 1 ponto de vida por nível e ele não ganha um modificador de força no acerto e dano. Então olha que legal, ele já consegue diferenciar melhor do que no próprio BX na minha análise, né? Eu gosto dessa regrinha dele, mas eu optamos no D20 de RPG por nem ter clérigo. Eu acho o clérigo uma classe muito customizada. Eu vou abordar isso num vídeo. E o carisma, ele colocava, se você tem carisma 14 ou mais, você ganha mais um em bônus nos testes de reação, também moral, tá? Moral de aliados. Então era só 14 ou mais. Carisma 12, 11, não servia pra nada, né? Aí eu vou falar assim, ó, a estrutura Gygax padronizou em 14. Por que ele padronizou em 14? Porque no caso dele, ele tava tirando personagem, rolando 4 D6 e tirando menor. Então essa curva já era mais puxada, ele colocou 14 ou mais. E aí você, a partir dos atributos, você ia olhar quais você tinha mais 14 e combinava ali, se você queria fazer um mago carismático, né, um arcanista carismático, um clérigo, arqueiro não dá, porque clérigo não usa arma de projétil, mas sei lá, um clérigo mais erudito, né, que fala mais idiomas, um combatente com constituição e força, ou um arqueiro com destreza, né, que vai ter movimento silencioso. Então, qualquer personagem que tiver destreza mais alta e usar armaduras, usar equipamentos leves, vai funcionar como uma classe furtiva, né. Essas eram as opções dele. No geral, esse videozinho pra gente fazer uma resenha, eu vou falar o seguinte, a minha visão sobre isso. Eu acho que a partir do momento que você vai jogando e vai experienciando o D&D original ou análogos próximos, o ROMs, o BX, o AD&D, você vai criando e vai entendendo o rolê da sua mesa.
E ao entendendo o rolê da galera, você vai imprimindo regras da casa para adaptar ao seu jogo, que é exatamente alinhado com a proposta ferramental. Então, regras da casa são muito bem-vindas nessa proposta, é muito bem-vinda no D20 de RPG, mas a orientação geral é que você comece com as regras que estão lá para você ir ganhando familiaridade e dominando melhor o que está lá. A partir do entendimento, você vai fazendo ajustes para melhor alinhar o seu jogo. É esse o rolê. Eu vou fazer um outro vídeo. Então, eu abri esse aqui pra gente trocar ideia. Um vídeo leve, um vídeo rápido sobre isso. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre regras da casa em geral. Como é que funciona isso, o que eu penso, como é que você pode fazer. Tô planejando sobre isso, mas esses são as regras da casa do Gygax. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Gostou de algumas, não gostou, achou ruim, né? Eu, no geral, prefiro trabalhar com a curva ensino. Já estou mais acostumado, já usava na Cyclopedia, já usava no BX. Então aquela modificadora que eu ensino me agrada melhor. Mas deixa aí os seus comentários sobre isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo e acima de tudo comente. Nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.